Olá, pessoal. Olá, Rose. Olá, Pitico. Olá, pessoal. Doença de Parkinson é o nosso tema de hoje. Porque no sábado passado, 11 de abril, Dia Mundial de Conscientização sobre a doença de Parkinson. E a gente deseja aqui compartilhar com vocês um pouco mais de conhecimento, de conceitos sobre essa doença, né? Ela foi descrita pela primeira vez pelo médico inglês James Parkinson em 1817. Daí então a literatura médica científica o homenageia, levando seu nome à doença de Parkinson. E também é interessante, Rose, compartilhar aqui com você, com o pessoal, que a tulipa vermelha representa, simboliza a doença de Parkinson, porque traz a esperança, o respeito e a conscientização necessária que a gente tem que ter sobre a doença de Parkinson. Falar um pouco mais sobre essa questão, sobre essa situação, buscando compartilhar com vocês o que é a doença de Parkinson, né, Rose? Sim, a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, ela é crônica, ainda não há cura, é uma doença que compromete, na verdade, o sistema nervoso central. Acontece uma diminuição da produção de dopamina, que é um neurotransmissor responsável pelos nossos movimentos, pelos movimentos do nosso corpo, e essa questão toda no nosso cérebro, no cérebro da pessoa, acaba causando a doença de Parkinson. É importante colocar, Petit, que existem alguns sintomas que o mais comum, na verdade, é o tremor, né? As pessoas costumam achar assim, começou a ter algum tremor, muito comum. Tá com Parkinson. Não, gente. É um tremor em repouso, não é a pessoa que está movimentando ou que vai dar uma palestra, tipo uma aula, de tremor, né? Tá às vezes um pouco tensa, né? Estressado. Ou acontece alguma situação estressante, não é esse tremor. É um tremor em repouso, normalmente de um lado só do corpo e geralmente na mão, nos dedos ou no queixo. Também tem alguns outros sintomas. Por exemplo, a bradicinesia, que é a lentidão nos movimentos, a rigidez muscular. Tem também, Petit, um outro sintoma que é comum, que é o desequilíbrio. Às vezes a pessoa fica com esse andar alterado, que a gente chama de marcha, e também mais desequilibrada, não é? Pode acabar caindo, porque obviamente que acontecem quedas também. E não precisa, Petit, tem que ter todos os sintomas. Não, gente. Se a pessoa percebeu, se você está cuidando de alguma pessoa idosa, ou se você é uma pessoa idosa, ou conhece alguém que está com esses sintomas, 2 sintomas já indicam luz de alerta, precisa buscar um neurologista. Porque no caso das doenças neurodegenerativas, é o neurologista que a gente procura. Então busca um médico da sua confiança. Se a sua pessoa idosa ou você já trata com um geriatra, que é o especialista no envelhecimento humano também, converse com o seu geriatra, não é, Petit? Sim. Para também trocar essa ideia e buscar um profissional competente, responsável para fazer não só o diagnóstico, como também o cuidado e o tratamento da doença. Agora, eu acho que é interessante colocar, compartilhar com vocês, que não é nenhuma sentença de morte, digamos assim, de forma alguma. A doença de Parkinson, ela não tem cura, mas tem tratamento, pode garantir a qualidade de vida desse processo de envelhecimento com esse diagnóstico, né? Agora, as pessoas podem perguntar assim, né? Vocês podem perguntar assim, Pitico, mas assim, Rose, como prevenir a doença de Parkinson, né? Geralmente a gente tem, em relação a essas doenças, aspectos assim, preventivos, o tratamento, sinais, sintomas. O que a gente tem para colocar é que não tem, digamos assim, uma prevenção assegurada. O que a gente pode desenvolver é prorrogar esse diagnóstico ou esticar o surgimento não há uma desse forma diagnóstico. De impedir, mas não significa que toda pessoa vai ter Parkinson de forma alguma. Então, assim, o que é colocado pela literatura, que não é praticamente novidade e é muito recorrente, por exemplo, atividade regular de atividade física, pela questão do fortalecimento muscular. Inclusive, atividades de equilíbrio também são importantes. Atividade de equilíbrio, dança, hidroginástica, caminhada.
alimentação também balanceada, né, com nutrientes. Rica em antioxidante, evitar ultraprocessado. Exatamente. Né? A garantia de um sono reparador, com um tempo considerável para fazer essa situação. A questão também de incentivar a participação em grupos sociais, uma vida social ativa, porque isso também estimula o cérebro, estimula nessa convivência. A própria questão da alimentação que a gente falou, estimula a funções cognitivas, por exemplo, a leitura diária de um jornal, de uma revista, isso é muito importante. Na verdade, né? Todo estímulo para o cérebro, Pritico, e tudo isso que você está falando, também ajuda a proteger o cérebro. Porque como é uma doença que inicia no cérebro, Sim. A gente realmente precisa ter esse cuidado e intensificar tudo aquilo que faz bem para o nosso cérebro e para a nossa saúde em geral. Exatamente. Se a gente está falando de sinais, de sintomas de prevenção, também tem um tratamento que a gente já colocou aqui, que ainda não tem cura, mas obviamente tendo a orientação, acompanhamento, monitoramento de um profissional médico, uma equipe interprofissional composta por outros importantes profissionais também, certamente vão garantir essa qualidade de vida e o controle, né? E assim, o monitoramento mesmo dessa situação da doença. Para que a pessoa viva com qualidade mesmo com a doença. Exatamente. E é interessante também a gente colocar, por ponto de uma reflexão, que às vezes a maior dificuldade não é, Rose, nem é tanto a doença em si, mas é o acesso a essa informação. É que a gente deseja fazer aqui, de compartilhar informações, é garantir nesse cuidado, nesse tratamento, uma rede mínima de atenção, né, de acompanhamento pela família, né, ter esse diagnóstico precoce para o tratamento ter sucesso, digamos assim. Quanto antes for descoberta a doença, melhor. E um bom neurologista, nesse caso, Pitico, vai ajudar a fazer um plano de cuidado, um plano de tratamento para que essa pessoa fique o melhor, né, da melhor forma possível. E lembrando da garantia da qualidade de vida com esse diagnóstico, com certeza. E aí, gente, né, Rose, se vocês desejarem continuar, e seja importante o estudo e acompanhamento dessa questão da doença de Parkinson, a literatura, o cinema, por exemplo, na Netflix tem 2 indicações e outras também, mas a gente vai colocar essas 2. São 2 filmes, Tempo de Despertar, com Robin Williams e Robert De Niro, e também um outro filme que é Helena Sabe, que vão retratar nessa linguagem cinematográfica, nesses filmes, um pouco da questão das doenças neurológicas, doenças de Parkinson, e aí... E trata as questões familiares, né? Também, traz outras questões que nos ajudam a refletir. Não é? Que é um dos nossos objetivos aqui também, a gente refletir um pouco sobre isso. Então é isso, pessoal. Conversamos hoje sobre a doença de Parkinson. Deixa aí o seu comentário, a sua sugestão de pauta, né, as suas observações. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. E mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até um próximo videocast. Muito obrigada e até lá.